Glória a Deus. Aleluia. Estão me ouvindo aí, amados? Glórias ao Senhor. Quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Desde já agradeço ao nosso amado pastor Manuel Licínio pelo convite e essa oportunidade de rever alguns irmãos desta igreja que por 5 anos convivemos aqui quando pastor, de 98 a 2003. Alguns deles pequeninos, como Renan, como Mateus, e a gente vê esses meninos louvando, adorando a Deus aqui, a gente fica feliz, né? E aí você olha para o Áureo, você vê um corte de cabelo fantástico, né? Cadê o Áureo? Cadê o Áureo? Está aí? Só de manhã. Então o pessoal não vai poder desfrutar do que nós desfrutamos de manhã. Áureo é o pai dos meninos, né? E é só uma brincadeira. Eu achei que ele estava ali para poder a gente tirar um pouquinho de casquinha dele, mas depois vocês vão ver o corte de cabelo dele, vocês vão entender o que nós estamos falando. Rever Vilma e Lau, um abraço a vocês, amados, e em nome deles eu cumprimento toda a igreja neste momento. Dário, Salomé estão ali, Mateus esteve de manhã, Rebeca, Eduardo, grande Eduardo, que coisa maravilhosa. Convido-os a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 12. Missionário estava falando aqui, missionário. Hoje pela manhã nós trouxemos uma mensagem e, como o Alessandro falou, a mesma mensagem que será pregada de manhã, será pregada à noite, para a gente não privilegiar um grupo e não abençoar o outro grupo. Então a mesma mensagem que nós pregamos de manhã, nós pregaremos agora. E quando o missionário estava falando ali, Deus está confirmando que Ele quer despertar no coração desta igreja. E o tema da mensagem desta noite é experimentando a vontade de Deus constantemente. Deus não quer que nós tenhamos uma experiência esporádica com Ele, mas Deus quer que nós tenhamos uma vida com Ele, que a nossa caminhada com Ele seja constante. E aí algumas questões Deus requer de nós, e como nós falamos de manhã, é ato de obediência, mesmo. Se nós queremos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas, e que essa vontade de Deus ela seja constante em nosso viver, nós temos que ter obediência ao Senhor. Então convido você a se colocar em pé para lermos esse texto da palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Roma, no capítulo 12. Nós leremos todo o capítulo. Eu quero que você preste bem atenção, porque Paulo está falando justamente na consagração que o cristão precisa ter, da sua dedicação a Deus, no exercício dos dons espirituais, no relacionamento interpessoal, a vida do cristão de uma forma integral, de maneira que a vontade de Deus possa ser manifestada na sua vida. Então diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibam mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, preste bem atenção à palavra de Deus dizendo: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, aleluia, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso requer responsabilidade, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparta, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. A palavra de Deus nos chamando a responsabilidade numa vida consagrada a Deus, no exercício dos dons espirituais, na ministração que devemos fazer no corpo de Cristo, entendendo a responsabilidade que Ele nos dá como igreja, de que a igreja precisa estar unida para que a glória de Deus se manifeste por meio dos dons, no nosso serviço ao Senhor. Paulo continua dizendo: o amor não seja fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, e a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Amém. Pode se sentar, meus queridos amados. Uma das questões mais importantes para quem quer experimentar a vontade de Deus em sua vida é entender que nem sempre a sua vontade é igual à vontade de Deus. Na maioria das vezes, a nossa vontade ela está oposta, porque nós muitas vezes estamos vivendo para nós mesmos, muitas vezes nós estamos vivendo para os nossos interesses, e aí a vontade de Deus está de um lado e a nossa vontade está de um outro lado. E nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz que se nós queremos experimentar a vontade de Deus, nós precisamos alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para nós, para que experimentemos o que Ele tem para as nossas vidas. De manhã eu disse que estou completando 38 anos de vida cristã. Me converti com 16 anos na cidade de Cuiabá. E a minha experiência de vida cristã, tenho visto muitas coisas acontecer na igreja, e muitas mudanças aconteceram na igreja. Queridos, nós observamos hoje, e há uma inquietação no nosso coração, não sei se você tem essa mesma inquietação, de que há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não se vê nelas nada, absolutamente nada de Cristo. E aí nós perguntamos, aonde é que está o problema? Será que o problema está na igreja? Na verdade, muitos hoje estão atribuindo as suas falhas à igreja. Falamos de manhã sobre a questão daqueles que se intitulam desengrejados, aqueles que por alguma justificativa sempre têm para culpar a igreja, para a sua omissão com relação a viver para Deus, a permitir que a vontade de Deus seja manifestada na sua vida. Nós sabemos, amados, que não há problema no Evangelho. Lá em Antioquia, em Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos,
Por que foram eles chamados de cristãos? Porque frequentavam a uma igreja? Não, porque as suas vidas eram parecidas demais com Jesus, que eles foram chamados de cristão. Então o problema não está no Evangelho, porque Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então não há problema no Evangelho, mas o problema é como nós estamos recebendo o Evangelho, é como nós estamos vivendo a nossa falta de entrega total ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos em poder, a Bíblia diz que esse poder é poder para salvar. Salvação é algo que traz plenitude de Deus, que traz cura, que traz libertação. Então o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, ele traz vida, ele traz vitória, ele traz libertação, mas isso envolve arrependimento também. Se não houver arrependimento, não tem como nós experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida. Queridos, a libertação espiritual e eterna, Deus ela concede quando nós recebemos Jesus pela fé e nós cremos no Evangelho. E precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E aí nós precisamos ter uma entrega total para que o poder do Evangelho tenha de fato o valor na nossa vida, porque quando nós olhamos para o sentido dessa palavra no original do grego, dunamos ou dínamos, que quer dizer poder, força, que dá a ideia de energia constante, movimento. E aí nós vamos ver que vem a raiz da palavra dinâmica, dinamismo. A vida do cristão não é uma vida apática, paralisada, uma vida sem fruto, uma vida que não produz absolutamente nada, mas é uma vida que, se estiver vivendo o poder do Evangelho do Senhor Jesus, o poder que o próprio Senhor Jesus prometeu, antes de subir aos céus, aos seus discípulos, em Atos 1, versículo 8, ele disse: vocês vão receber do alto, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ele disse: para que serve o poder? Para sermos testemunhas. E ele disse: vocês vão ser testemunhas aqui na Judéia, vocês vão ser testemunho aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus para que a igreja dê testemunho de Jesus Cristo, para que a igreja viva o dinamismo, o movimento de Deus na terra. E é esse movimento que faz com que nós experimentemos dia após dia essa vontade maravilhosa de Deus, que é boa e agradável, perfeita para as nossas vidas. Mas, meus amados, de acordo com o apóstolo Paulo, nós precisamos entender que para ter essa experiência constante em nossas vidas, duas coisas importantes. E eu quero ficar apenas com os 2 versículos da palavra de Deus aqui no capítulo 12. É muito extenso esse texto. E pela manhã eu não falei sobre ele, mas a minha mulher falou assim: você falou muito. Para isso que serve as esposas, né, pastor? Para trazer você de vez em quando: ó, o senhor extrapolou o tempo. Até que hora que eu tenho, mano? São 7 horas agora. Até às 20 culto? Dizem que quando o Manuel prega vai até meia-noite, é isso? Posso pregar como Manuel? Então eu introduzi a mensagem agora, vamos começar. Paulo fala para nós duas coisas importantes aqui, amados. Deus tem uma vontade extraordinária para a vida dos seus filhos e filhas. A vida cristã é uma vida cheia de desafios, mas é uma vida também maravilhosa. O crente tem alegria verdadeira. O crente vive a verdadeira alegria porque ela é produzida pelo Espírito Santo do Senhor. E o Senhor derramou esse Espírito Santo na vida do irmão e da irmã. O Senhor derramou esse Espírito Santo na vida da igreja. Por isso o crente não pode viver uma vida apática, uma vida indiferente. Aí Paulo está dizendo: apresente-se, ofereçam-se em sacrifício vivo. Meus amados irmãos, aí nós vamos ver que requer de nós
responsabilidade. Por quê? Porque é entregar sem reserva, é entrega total. Eu preciso entregar minha vida totalmente ao Senhor. Muitos de nós, eu já ouvi isso muitas vezes, algumas pessoas dizendo, algumas áreas da minha vida ainda não se converteram. Eu já ouvi alguém falar assim, olha, eu sou crente, mas meu bolso ainda não. Amados, ele está dizendo de uma entrega total, quando você reconhece a graça de Deus, quando você é alcançado pela graça de Deus. Paulo está dizendo que o culto que agrada ao Senhor, o culto que é entendimento, é um culto de sacrifício, mas esse sacrifício, amados, de maneira alguma é alguma forma ou ações penitenciais, de maneira alguma é aquilo que você venha flagelar seu corpo físico, muito menos quando você vê alguém dizendo, você precisa fazer um sacrifício, você precisa vender tudo que você tem, venda a tua casa, venda teu carro, venda o que você tem de melhor e entrega para Deus. Não é isso. Embora a gente muitas vezes veja esse trocadilho com Deus, mas não é isso que o Senhor está dizendo em termos de sacrifício. Eu disse de manhã, dou graças a Deus por ser batista há 38 anos, pela forma coerente como administramos o dinheiro do Senhor e como falamos sobre dinheiro na igreja. Mas na consciência de que quando nós entregamos nossas vidas para Deus, a Bíblia diz, nós entregamos tudo. Nós entregamos tudo. Tudo. E nós passamos a ser o quê? Apenas gestor, administrador, servo do Senhor, para gerir tudo que Deus coloca em nossas mãos. Amém, igreja? Amém. Mas, meus queridos, sacrificar é justamente o quê? Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo que é entregar-se. Entregar sem reserva. Eu me disponho, eu me entrego sem reserva. O Senhor me faz lembrar agora, quando eu servi o quartel, em 1986. E eu fiz curso de cabo, e numa das instruções, nós fomos para o Cuchipó do Ouro, e ficamos lá uma semana, pastor. Saímos de Cuiabá em marcha, com aquela aparelhado todo de mochila, FAL, capacete de ferro, não sei se isso usa hoje, e fomos até Cuchipó do Ouro, chegamos meia-noite, lá fomos jantar, e fomos dormir 4 horas da manhã, estávamos acordados, e foi uma semana de instrução. E como eu estava fazendo o curso, o término do nosso curso era combate de guerrilha. Queridos, nós saímos de um lugar e chegávamos no outro, de repente chegava no meio da lama, e aí dizia, é aqui que vamos acampar. Sabe o que era feito? Ninguém ia, eu vou lavar meu pé, vou tirar. Não, você simplesmente jogava a mochila para trás, e a mochila era o seu travesseiro, e ali no meio da lama, você dormia. Era uma entrega total. Não tem escolha. Quando nós pensamos em entregar, eu não tenho que mensurar o que eu vou entregar, é entregar. A nossa vida é entrega total para Deus, e com Deus é tudo ou é nada. Entregar a nossa vida ao Senhor. Eu trago aqui uma palavra do pastor Israel Belo de Azevedo, pastor batista, quando ele fala sobre o culto. Ele diz, o culto racional é um culto em espírito e em verdade, que não depende de onde se esteja para oferecê-lo. Ele diz que Abraão ofereceu lá no campo, onde não havia templo algum. Daniel cultuava na sua casa. Jonas orou no ventre do peixe. Jesus adorava em lugares ermos, como desertos e praias. Culto racional é culto livre, não depende de instituições, ritos ou templos. O culto foi transferido para os templos, como se houvesse um lugar para se adorar a Deus. O culto no templo é apenas um tipo de culto. Quando nós entendemos que viver a vontade de Deus não está condicionado a um lugar, quando a gente vem ao templo, a gente vem para adorar a Deus em comunidade, mas aí já há resultado de uma vida de adoração constantemente no meu dia a dia. O templo não é o único lugar. O culto é para ser prestado em casa. Amados, precisamos retomar o culto matinal, o culto doméstico, onde você reúne com a sua esposa, com seus filhos, e você cultua a Deus. Mas o que é que nós ouvimos nesses dias? Os nossos dias, nós
temos a alegação de que nós não temos tempo. Mas na verdade, isso é uma mentira, uma falácia. Sabe por quê? Porque nós temos tempo para ver, para olhar redes sociais. Nós temos tempo, mas o que é prioridade na nossa vida? E por isso que muitas vezes, queridos, nós temos perdido esse amor para com as coisas do Senhor, porque está faltando culto em casa. Quem lembra do manancial? Só eu? Aleluia, glória a Deus. Devocionais. Esse ano o manancial veio com a característica do seminário, com a personalização do nosso seminário. Mensagens maravilhosas. Queridos, o culto em casa. Quando nós cultuamos em casa, nós sentimos alegria de cultuar na igreja, mas nós não cultuamos só em casa, nós cultuamos na rua. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer, nós temos que fazer para glorificar a Deus. Então quando você está no trabalho, quando você está na rua, nós estamos cultuando a Deus, onde não é possível vivenciar uma cerimônia. O grande problema dos nossos dias é que nós temos trazido o sentido de culto apenas das quatro paredes. E às vezes nós vivemos no trabalho como uma pessoa que não conhece a Deus. E aí a gente divide a nossa vida em vida espiritual e vida secular. E é justamente isso que Paulo está dizendo que não deve existir. A vida do crente é só espiritual. Porque se vivermos secular, nós estamos vivendo de acordo com esse século, de acordo com esse sistema maligno. Mas viver uma vida espiritual é viver um culto racional, um culto que agrada a Deus. Quando a gente vem para o templo, amados irmãos, que é algo que muitos hoje têm perdido o desejo de cultuar em comunidade, é porque nós temos culto em casa. É porque nós adoramos a Deus no decorrer da semana. É quando lá no trabalho as pessoas, elas veem que de fato nós estamos fazendo algo na nossa vida cuja presença de Deus está. Queridos, cultuar a Deus é adorá-lo, reverenciá-lo, demonstrar toda devoção das mais diversas formas. E isso não depende apenas da liturgia que apresentamos aqui no templo. Qual é a sua profissão? Médico, enfermeiro, professor, comunicador? Qual é a sua profissão? Deus te colocou em um lugar para que com aquilo que você faz, Ele seja adorado e glorificado. Primeiramente, antes de ser um comunicador, antes de ser um professor, um advogado, um médico, um empresário, você deve ser filho ou filha de Deus. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não tenho chamado. A Bíblia diz que Deus nos chamou, nos vocacionou. Ele já fez tudo por nós, Ele já nos deu a missão, Ele já nos deu o poder do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é obedecer o que Deus fez, o que Deus tem esperado de nós. E aí é o que? É nos apresentarmos como sacrifício vivo ao Senhor. É adorarmos ao Senhor, é glorificarmos o nome do Senhor. Queridos, o culto não pode ser um ato mecânico, ou quando nós celebramos com as nossas celebrações, com dia e hora marcada, mas é quando nós apresentamos a totalidade do nosso ser a Deus, como oferta, como aroma suave, e para dizer a Ele: tudo que o Senhor me deu, eu estou oferecendo ao Senhor, para que através disso o seu nome seja glorificado. É isso que Paulo está dizendo para nós, amados. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aí Paulo está dizendo para nós em 1 Coríntios que nós somos o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo de Deus. Quando você está no mercado, está lá o templo de Deus. Como está o templo de Deus? Como as pessoas têm visto o templo de Deus? Diferente do Antigo Testamento,
em que as pessoas, para adorar a Deus, deveriam se dirigir ao templo construído pelos homens. Mas a palavra de Deus diz, por meio de Paulo, quando ele fala lá em Tessalonicenses, ele diz assim, para os irmãos lá em Tessalônica, em Atenas melhor, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se precisasse ser servido. Queridos, a Bíblia diz que Deus está à procura, é uma coisa extraordinária, Deus está à procura de o quê? Adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está à procura de cantores, Deus não está à procura de pregador, Deus está à procura de adoradores, e adoradores são aqueles que adoram o Senhor, aonde está, seja qual for a circunstância que o envolve, ele está adorando a Deus, ele está trabalhando, ele está adorando a Deus, ele está estudando, ele está adorando a Deus, ele não divide a sua vida espiritual com vida secular, ele tem uma vida total, seu ser está totalmente consagrado ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, amados? Isso quer dizer que, seja o lugar que estejamos, me fez lembrar agora uma historinha de uma senhora que foi visitar as netas, e aí as netinhas, animadas com a presença da vovó, não que isso seja errada, mas o conceito da vovó, as netinhas chamaram, vovó, vamos ao cinema. A vovó foi ao cinema. Aí chega no cinema, viu aquelas poltronas bem parecidas com a igreja, e aí a vovó, ao chegar no cinema, ela foi dobrar os joelhos para orar, a netinha, não vovó, aqui não se ora. Ela diz, mas como não se ora? Não, aqui não se ora. Se aqui não se ora, eu não posso estar aqui. No entendimento dela, não que seja errado você ir ao cinema. Queridos, onde quer que estejamos, seja qual hora for, nós estamos em constante culto a Deus. Aleluia! Em constante culto, porque nós somos o templo de Deus, nós somos o lugar de adoração. Deus habita não em templo feito por mãos humanas, mas Deus habita em corações que se arrependem dos seus pecados e que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o cristão não tem vida secular, ele tem oportunidade de adorar a Deus com aquilo que Deus tem colocado na sua mãos, compreendendo que tudo que fizermos, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Segunda coisa que Paulo coloca para nós, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é que nós não podemos nos deixar ser moldado por este mundo. Não se deixe ser moldado por este mundo. Paulo fala, seja transformado pela renovação da vossa mente. O mundo aqui, queridos, não são pessoas. O mundo aqui não é a natureza, não é o cosmo. Porque pessoas, Paulo está dizendo aqui na carta, nós precisamos desenvolver relacionamento com elas, independente do que, como elas sejam. Devemos orar por aqueles que são nossos inimigos, devemos fazer o bem, não o mal. Paulo está dizendo, o que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. Ele fala aqui, então não é esse mundo não, que muitas pessoas falam assim, olha, agora eu sou crente, eu não posso mais estar com você. Não é isso. Não é a natureza, porque a natureza é belíssima. De manhã eu fiz uma propaganda sobre Jaciara, e eu fiquei sabendo que Dazinha fez raft lá em Jaciara, né? Vamos levar a Dazinha para fazer raft de novo. Você aguenta, Dazinha? Não aguenta mais não, mas tudo bem. É um esporte radical. Quem já fez raft aqui? Só eu e Dazinha? Tem que levar esse povo aqui para fazer esporte radical, para né, a adrenalina subir um pouquinho, pastor. A natureza é linda. Jaciara é uma cidade linda, cercada por cachoeiras, né? Quem conhece Jaciara aqui? Agora eu acho que, sim. Então, vão concordar comigo. Não é esse mundo aqui que ele está falando, mas é o sistema. É aquilo que é contrário, é aquilo que é maligno, é aquilo que tem se levantado contra as coisas de Deus.
Mas a Bíblia diz que nós vamos ser transformados quando nossa mente ela for renovada. Uma água não pode ficar parada por muito tempo, ela precisa ter uma transformação, ela precisa ser mudada. E aí nós vamos entender que para que a nossa mente ela seja renovada, nós temos que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro que nós temos para a nossa mente renovada? Meditação transcendental? Yoga? Não. A Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o parâmetro para a vida do cristão. E aí vou repetir, missionário, o que eu falei de manhã, porque Deus está confirmando tudo que falamos de manhã, porque temos que falar agora à noite. A palavra de Deus não pode ser colocada em segundo lugar na vida do cristão. Precisamos apropriar da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser não somente regra de fé na nossa vida, mas ela precisa ser prática na nossa vida. Nós precisamos ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos a vontade de Deus para nossas vidas. É na palavra de Deus que nós saímos da nossa vontade para seguir a vontade do Senhor. Então, a palavra de Deus é parâmetro para a renovação da mente. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, ele diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Na versão linguagem de hoje diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A palavra de Deus está dizendo assim: cuidado com o que entra na sua cachola. Vou usar essa expressão aqui, muito antiga, nós somos mais antigos, podemos entender o que eu estou falando assim. Essa cachola aqui, essa cabeça que nós temos aqui, a nossa mente, aonde estão armazenados os nossos sentimentos, aonde está ali as nossas vontades, os nossos desejos. A Bíblia diz que nós temos que cuidar, por isso que a palavra diz que nós temos que colocar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus e entender a vontade de Deus para nossas vidas, amados irmãos. Por que tem muita gente infeliz? Por que tem muita gente deprimida e pasme, até pessoas da igreja? Porque está faltando palavra de Deus no coração dessas pessoas, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus tem um poder operante para penetrar entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando a palavra de Deus entra no seu coração, ela promove transformação. Palavra de Deus, irmãos. Eu tenho um dilema ainda na igreja, e eu sei que esse dilema é de todo pregador. Quando você vê os profetas, principalmente aqueles que tiveram missão terrível, como Jeremias, eu sou admirador de Jeremias, porque Jeremias é levado a falar para um povo que não ia ouvir, e muito menos dar bola para que ele tinha que falar com reis que não queriam ouvir o que ele queria ouvir. Amados, mas Jeremias fala que a palavra de Deus, ela é como martelo que esmiuça a penha. E todo pregador, toda pessoa que tem a responsabilidade de pregar, às vezes vive o dilema. Por quê? Porque Deus dá a visão, Deus mostra como nós temos que viver, e às vezes nós vemos a apatia das pessoas com relação à palavra de Deus. O meu dilema na igreja, que ainda temos escola bíblica dominical, eu sei que a escola de vocês aqui não é no domingo, mas tem a escola bíblica. Ao estudo da palavra de Deus é com relação às pessoas irem para estudar a Bíblia. Parece que é uma coisa difícil, e às vezes as pessoas olham para esse livro assim: é muito grosso esse livro. Amados, esse livro, a palavra, ele mesmo, a palavra testifica que as suas palavras são mais doces que o mel. A palavra de Deus deve ser o parâmetro de renovação da minha mente. Quando eu busco a palavra de Deus, a minha mente vai ser transformada, eu vou viver a libertação, eu vou viver o poder de Deus, eu vou viver a vitória, porque a minha cabeça está cheia de palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No versículo 9 ele pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde: observando segundo a sua palavra. Então na palavra de Deus nós temos a vida de Deus
exalando para que nós possamos viver e experimentar. Existe vontade boa, agradável de Deus para nós experimentarmos. Mas nós precisamos, amados irmãos, não nos encaixar nos moldes deste mundo. E aí, João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não ameis. Queridos, o mundo jaz no maligno, disse Jesus. E nós estamos vivendo hoje um sistema terrível, oponente às coisas de Deus. O amor, o apego às coisas materiais tem levado as pessoas a um distanciamento das coisas de Deus. Quando há um amor muito grande para com o mundo, para com as coisas do mundo, e eu quero dizer aqui, quero pegar aqui, quando se fala neste mundo, nós poderíamos passar aqui falando muitas coisas, mas eu quero pegar justamente uma das questões que hoje as pessoas estão se perdendo, é com relação às questões materiais. Não há tempo para Deus, porque as pessoas estão correndo demais com relação às coisas, à aquisição das coisas materiais. Tem uma figura aqui, que eu gostaria que você passasse, o próximo slide, eu acho que travou lá. Que o dinheiro, o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, porque o dinheiro é bênção, nós precisamos dele, mas o amor, o exagero do apego a estas coisas, na vida do crente tem feito com que ele não busque ao Senhor. Eu falo como pastor, pessoas que estão correndo de um lado para outro, e que às vezes já tem até o suficiente para sobreviver, mas elas estão querendo mais e mais. Há uma insatisfação na vida das pessoas, e aí a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos amar, porque se nós amarmos este mundo, o amor do Pai não estará em nós. Alguns dias conversando com uma senhora, eu e minha esposa, uma pessoa bem abastada financeiramente, e falamos para ela sobre como Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá a oportunidade de servirmos a Ele com os bens que nós temos, e aí a alguns Ele dá muito, mas às vezes esses que recebem muito não têm percepção de quanto poderiam abençoar a obra de Deus. E aí o apego que muitas vezes nós temos tem feito com que a gente não experimente a vontade de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita quando nós não estamos nos moldando ao sistema deste mundo, quando a nossa vida não está andando de acordo com o curso deste mundo, mas nós estamos buscando ser transformado por ter uma mente renovada, buscando a palavra de Deus para viver e experimentar a vontade de Deus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz: e isso testifico no Senhor, que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do coração. Paulo está dizendo, não andem mais como andam os gentios. Ou seja, agora o nosso andar deve ser diferente, meus irmãos. E como é maravilhoso quando nós entendemos que Deus quer que a nossa vida seja entregue totalmente ao Senhor. E aí ele diz, não ande na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso quer dizer, vaidade é algo vazio, que tem uma aparência ilusória. Tem muita gente que acha que a sua segurança está na quantidade de bens que ele tem. Mas Jesus falou certa vez para um homem, quando ele é inquirido a Jesus, dizendo, Senhor, manda meu irmão para a parte da sua herança. E Jesus fala, quem é que me constituiu divisor de herança? E Jesus conta aquela parábola do homem que plantou muito e
Depois de colher muito, ele ficou pensando o que vou fazer. Agora eu tenho muitos bens, e o que eu vou fazer? Sim, vou derrubar os celeiros, vou construir novos celeiros, e vou armazenar a minha produção, e vou dizer: alma, agora está tudo bem, tu tens para muito tempo, agora regala-te, folga-te. E diz Jesus que naquela noite ele ouviu a voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Muitas vezes nós estamos tão apegados às nossas questões, nós não investimos em missões, nós não contribuímos para a obra missionária. Irmãos, pasme, eu lancei um desafio em Juína uma vez. Nós somos, irmãos, uma quantidade grande de batista, e nós tínhamos um alvo de 100 mil, e eu disse, eram 100 igrejas, eu disse, uma igreja levantar R$1.000, nós alcançamos o alvo. Nós fazemos parte do conselho da Convenção Batista, hoje sou vice-presidente da Convenção Batista, e a gente vê, amados irmãos, que igrejas não contribuem para a obra missionária. Eu fiquei feliz aqui, pastor, há igrejas envolvendo com obras missionárias, mas tem crente que não se envolve, não contribui, não oferta para missões, e tem condições de fazer isso, amados, porque a palavra de Deus diz, amados, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós envolvemos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida, nós vamos experimentar a alegria de viver na presença do Senhor, de experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade. Eu vou pular um pouquinho para frente, vou pular 2 versículos para frente, vamos para a renovação da mente. Na renovação da mente, amados, diante do que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, nós precisamos confrontar o que nós estamos pensando com o que Deus pensa. Você quer experimentar a vontade de Deus? Confronta os seus pensamentos. Como que está o seu pensamento hoje? Talvez o seu pensamento não diz respeito nada às coisas de Deus, você está pensando coisas totalmente alienadas ao reino de Deus. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos ao pensamento de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz, o Senhor diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem um pensamento, e Deus quer que o meu pensamento seja alinhado ao pensamento dele. Mas eu preciso, amados, confrontar isso, porque se eu não confrontar os meus pensamentos, eu vou viver da forma como eu estou vivendo, e o tempo vai passando, e não há mudança, porque a minha mente não está sendo renovada pela palavra de Deus. E eu continuo sendo aquele mesmo crente, passa ano após ano, eu continuo sendo aquele mesmo crente, não vê fruto, não há fruto na minha vida. Por quê? Porque eu continuo pensando a mesma coisa, e o meu pensamento não pode ser o de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Eu preciso avançar, mas eu não posso de maneira alguma ficar parado. Em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e essa palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quais são os meus propósitos, amados? Nós precisamos entender que Deus, quando nos estabeleceu, Ele nos fez com um propósito definido. Você não está aqui por acaso, você não é obra do acaso. Deus fez algo extraordinário. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus, o seu Filho. Deus nos deu o direito de ser filhos, Ele nos deu uma paternidade. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, nós temos uma cidade santa na qual nós iremos morar. Queridos, nós precisamos entender que o propósito de Deus para a minha vida não diz respeito apenas a este mundo, mas de uma eternidade maravilhosa. E se não fosse, querido, dessa eternidade, de nós vivermos essa realidade aqui na terra, Ele teria arrebatado você e eu no momento em que eu me converti a Jesus. Por que eu estou aqui ainda? Por que você está aqui? Por que a igreja está aqui? Não é somente para nós cantarmos, mas é para viver em louvor, em adoração a Deus. Mas não é adoração, geralmente a gente pensa só cantar, não, é a minha vida entregue ao Senhor,
vivendo para o louvor e a glória do Senhor, sendo de fato testemunha do nome do Senhor. Eu não posso ser crente apenas aqui e lá fora eu não consigo dar testemunho da minha fé cristã. Então, queridos, eu preciso confessar os meus pecados. João capítulo 1, versículo 9 diz que quando eu faço isso, Ele é fiel para perdoar meus pecados e purificar de toda injustiça. Na renovação da mente, temos que buscar a paz. E esta paz é a paz que excede todo o entendimento. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é geralmente buscada com guerra, com outra coisa. Mas a Bíblia diz que o shalom de Deus é algo completo que eu tenho que buscar. E Paulo diz: não fique ansioso com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oração, palavra e oração. Isso faz com que a minha vida seja constante culto ao Senhor. E nisso eu experimento todos os dias a vontade de Deus. Paulo diz que a minha mente precisa ser ocupada por coisas boas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Preciso pensar, trazer, como disse Jeremias, à memória aquilo que me traz esperança. Ocupar a minha mente naquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. Em terceiro lugar, no aspecto de renovação da mente, voltar o nosso olhar para o Cristo vencedor. Às vezes nós estamos olhando, irmãos, para tantas coisas. Eu vejo muitos cristãos nas redes sociais estão discutindo política, se é esquerda, se é direita, se é centro, se é isso, se é aquilo. E isso tem tomado a vida de muitas pessoas, e alguns estão depositando sua confiança em homens. Mas o cristão, ele precisa voltar o olhar para quem já venceu. Nós não podemos estar olhando para aquele que pode vencer, ou que se vence talvez de uma outra forma. Eu preciso pautar o meu olhar naquele que já venceu. Cristo venceu, aleluia, Ele venceu. E Ele fala, por intermédio de João, no capítulo 16, 31, Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas Ele diz: não fiquem desanimados, eu venci o mundo. Então Ele está dizendo: eu venci e vocês também vão vencer. Então o meu olhar tem que estar fixo naquele. Por isso Paulo está dizendo que se nós ressuscitamos com Cristo, juntamente com Cristo, em Colossenses 3, ele diz: buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pense nas coisas que são lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. E ele diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com Ele. Aleluia! Amados, nós estamos aqui, mas a qualquer momento Jesus voltará para buscar-nos. Pode ser aquela busca no geral ou no individual, mas a nossa esperança é que nós vamos para um lar celestial, um lugar maravilhoso. Por isso Paulo está dizendo: pense nas coisas de cima. Paulo não está dizendo para a gente viver uma vida só de contemplação e esquecer as realidades da vida, deixar de fazer as coisas concernentes a essa terra, não. Ele está dizendo: viva com seus pés na terra, mas põe os seus pensamentos no céu. Busque as coisas de cima. Queridos, poucos de nós pensamos na Nova Jerusalém, poucos de nós pensamos no arrebatamento. Estamos perdendo o sentimento de sermos arrebatados. Tem gente que nem quer ser arrebatado. Mas, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que amam a vinda do Senhor, porque quando nós pensamos nos céus, quando nós buscamos as coisas dos céus, nós vivemos mais na terra, melhor na terra. Mas quando a gente não se preocupa com o céu, a gente vive relaxadamente na terra. A gente não faz missões, a gente não evangeliza, a gente não vive de forma correta, porque nós não estamos buscando o céu.
Mas, queridos, a esperança em Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Jesus, Pedro dizendo, nós aguardamos a sua promessa, nós estamos esperando um novo céu, nova terra, nas quais habita a justiça. Você está esperando um novo céu? Vou perguntar de novo, você está esperando um novo céu? Eu estou, irmão. Eu estou, porque eu já não aguento mais. Eu disse de manhã que... Deixa eu pegar alguém. Nós que somos da velha guarda, sempre houve fofoca. Mas na velha guarda, as fofocas eram feitas por revistas escritas. Então, se você quiser saber fofoca, você tinha que ir na banca de revista comprar uma revista para ver os acontecimentos, os fatos. Hoje não, quando você abre o Instagram, né, que eu falo que é estragão, tem hora que é insuportável. Não estou dizendo que é errado, tá? Cada um usa do jeito que tem que ser. Mas, queridos, tem hora que dá nojo. O Facebook. Porque hoje você não pode nem ter uma opinião. Se você tem uma opinião, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. Tem todo tipo de fobia hoje. Não há mais respeito para a opinião das pessoas. E aí um agride você, outro fala daqui, e aquela coisa que acaba enojando a vida da gente. Querido, por isso que eu estou aguardando o novo céu. Porque a Bíblia diz que no novo céu habita a justiça. Lá nós não teremos as injustiças que nós vemos aqui hoje. Aonde pessoas são menosprezadas, aonde pessoas são agredidas fisicamente, aonde o mal tem prevalecido, aonde a injustiça tem prevalecido. Amados, essas coisas, elas trazem tristeza no coração da gente. Nós vivemos um mundo de injustiça. Mas a Bíblia diz que o novo céu, a nova terra habita a justiça, por isso que eu quero logo aquele lugar. Porque é esse lugar que nós temos que buscar. Aí você fala, pastor, você quer morrer? Agora não, mas eu quero. Se alguém falar que quer morrer, está mentindo, né, pastor Manuel? Ninguém quer morrer. Você fala, eu quero morrer. Mas o crente não pode perder a perspectiva do céu, amados. Porque quando você busca o novo céu e a nova terra, quando você busca o que é que Deus tem para você, você vai conseguir superar todas as situações deste mundo de forma muito mais eficaz. Então, queridos, olha que a esperança, aí Jesus fala lá em Apocalipse para João, João está dizendo, o anjo fala para João, Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Aleluia. Não haverá mais morte nesses dias de Covid, irmãos. Nós perdemos amigos, nós perdemos familiares para esse vírus. Quantos choros nós vimos, quantos choros ainda estão. Quanta tristeza tem assolado os lares, amados irmãos. Mas a palavra de Deus está dizendo que não haverá mais luto, aleluia, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram, eis que faço nova todas as coisas, aleluia. Então nós temos que desejar o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, amados irmãos. Porque quando nós almejamos a nova Jerusalém, nós estamos buscando, e aí nós estamos experimentando a vontade de Deus, a luta, há dificuldades aqui, mas nós estamos experimentando a vontade de Deus, ela está sendo constante na nossa vida, porque nós estamos vencendo, por quê? Porque nós estamos obedecendo ao Senhor. A nossa vida está sendo uma vida de consagração ao Senhor, de dedicação ao Senhor. Amada igreja, o Senhor tem falado conosco desde a primeira hora desse culto aqui, que Ele quer algo melhor para nós, Ele quer algo mais de nós. O Senhor não está preocupado com a nossa religiosidade, o Senhor quer prática na nossa vida, o Senhor quer ser adorado por nós. Ele não quer que a gente envergonhe Ele quando a gente vai e faz uma compra, e a gente vai e não paga aquela compra, e a gente foge do cobrador. Quando a gente sonega, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente ofusca a glória de Deus, e Deus está vendo tudo isso.
Nós não estamos adorando ao Senhor num culto racional, porque nós não estamos rendendo ao Senhor sem reserva. O Senhor não está sendo adorado quando nós deveríamos glorificar o nome dEle na profissão que Ele nos deu. Se nós somos um empregador, às vezes nós somos injustos com os empregados, não somos corretos na forma de lidar. Ou quando nós somos empregados, nós não somos corretos na forma como nós não estamos nos comportando como empregados. Deus quer que a nossa vida, não que nós sejamos perfeitos, amados, mas que nós estejamos apresentando, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, buscando renovação de mente, não conformando com o mundo, porque nós queremos uma vida transformada e nós queremos experimentar essa vontade de Deus maravilhosa, não só num domingo, não só numa hora e meia aqui, mas na segunda-feira, quando você levantar, quando você for para o seu trabalho, você vai empolgado, você vai na expectativa de que naquele dia a vontade de Deus se manifestará na sua vida. Tem gente que fala assim, eu vou para a igreja, porque hoje eu preciso abastecer a minha bateria. Você tem que ir para pegar uma carga de 350 quando chegar aqui, que ela já está cheia. Quando o louvor tocar, você está cheio, que você vai adorar o Senhor. Amados irmãos, às vezes eu falo, a minha esposa é ministra de louvor, e a gente sempre conversa sobre isso, porque Júnior é também ministro. Quem está aqui, que está louvando, e às vezes você está aqui na empolgação, você está aqui vibrando ao Senhor, e aí você vê que às vezes a pessoa que está lá no banco, ela não colocou nem um amperes ainda de energia. Amados, você tem que começar a carregar a bateria, não é aqui não, é segunda-feira. Segunda-feira sua carga vai enchendo, terça-feira tem culto, aí tem doce na quarta, na quinta, no sábado, aí domingo, e você está cheio do poder de Deus, cheio da força de Deus, cheio da energia de Deus, poder de Deus, dinamismo de Deus, vida de Deus, de maneira que a sua vida está sempre experimentando a vontade agradável e perfeita de Deus. Aí você não vai culpar o pastor porque ele prega 1h30, esse pastor demora demais. Aí você começa a dormir no banco. Ou você já começa a olhar no horário porque você tem que dormir, porque amanhã você tem que acordar às tantas horas. Mas às vezes no decorrer da semana você coloca um filme lá e enquanto não acaba aquele filme você não vai dormir. Nós precisamos buscar o Senhor, ser adoradores, irmãos, não de domingo a domingo. Nós estamos terminando na igreja uma série de estudos que é cristão de tempo integral. Não podemos ser cristão apenas de domingo a domingo, ou alguns de ceia a ceia. Nós temos que ser cristão de tempo integral, aonde estejamos, com quem estejamos, fazendo o que estamos fazendo, tudo estaremos glorificando o nome do Senhor. Deus está falando conosco nesta noite. Você quer experimentar a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, mas é preciso obedecer, é preciso entregar, é preciso se render, é preciso se esvaziar, é preciso abrir mão, é preciso sair do controle, é preciso deixar o Espírito Santo controlar, porque Ele vai te conduzir, Ele te guiará em toda a verdade e Ele te levará para o centro da vontade do Senhor.